chegamos aqui na parte da aplicação. Nessa parte da aplicação, a ponte da interpretação para a aplicação para nós é conseguir encontrar, identificar no texto aquela verdade que é uma verdade atemporal, aquilo que é um princípio, aquilo que foi verdade naquela época, é verdade para nós e será verdade eternamente. Quais são as verdades que nós encontramos nesse texto? Qual é a verdade principal que nós encontramos nesse texto? Que Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados, porque Ele é verdadeiramente Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Essa é a verdade. Deus quer perdoar os nossos pecados, porque é os nossos pecados que nos paralisam. Agora, quem nós queremos ser? Aí tem uma pergunta ali no teu post-it. Existe algum exemplo a seguir? É claro que existe. Daqueles 4 homens. Aí você pode perguntar para você e para as pessoas, perguntar assim: quem nós somos aqui? Quem seria você se você estivesse lá naquela época? Você seria a multidão que se aglomera em volta de Jesus porque quer o seu milagre, quer a sua bênção. Eles querem a parte deles, mas são insensíveis ao paralítico que realmente precisa e que está fora da multidão. Quem você é? O religioso que fica observando e tentando apontar e criticar as coisas? Não, porque olha só, eu conheço a palavra, eu conheço o ritual, isso está errado, olha que ridículo aquilo, olha aquele irmão, olha aquele outro, olha isso, olha aquilo. Você é o religioso, você é o mestre da lei. Quem nós somos nesse texto? Quem nós somos? Ou será que somos o paralítico, paralisados pelos nossos próprios pecados? Porque o pecado nos paralisa. O pecado nos paralisa. Está no texto, você viu? O texto está dizendo para nós as verdades que precisamos ouvir. O pecado nos paralisa. A religião nos paralisa, nos deixa insensíveis, nos deixa críticos, rabugentos. A busca apenas pelas bênçãos, nos torna como a multidão, insensíveis àquelas pessoas que realmente precisam. Mas há um exemplo a seguir de 4 homens de fé. A fé nos move a ir lá fora, além da multidão. A fé nos torna sensíveis àqueles que realmente precisam. A fé nos torna sensíveis àqueles que estão em pecado, precisam da nossa ajuda, porque o pecado paralisou a vida de alguém. Onde que está à tua volta as pessoas que estão paralisadas, em depressão, cansadas, com problemas no casamento, com problemas na sua família? Agora é a hora de aplicar esse texto a mim, a tua vida. Porque a Bíblia tem lições para a nossa vida agora. Como que esse texto se aplica à tua igreja? Como que esse texto se aplica a você? Como que esse texto se aplica à tua família? E como que esse texto se aplica à tua cidade? Quem na tua cidade são os religiosos críticos, paralisados pelas suas críticas? Quem são as multidões que querem a bênção, mas são insensíveis, incapazes de ajudar alguém? Mas quem são os homens de fé que são capazes de ir atrás do paralítico, trazê-lo na cama, capazes de abrir pela sua fé, fé é a expectativa de que Deus pode fazer, é a expectativa de que Deus pode mudar a vida, porque o pecado,
ele não só paralisa você, ele paralisa você, mas o pecado faz mal para você. Não muda o amor de Deus por você. O problema é que o pecado machuca você e machuca quem está perto de você. Então nós precisamos ser curados. O pecado é uma doença. Mas existe alguém que pode curar os nossos pecados, limpar a nossa vida, perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas culpas, tirar o peso que nós carregamos, nos ajudar a levantar. Então, quais ações que nós devemos tomar? Quais ações que nós devemos tomar? É uma pergunta que está aqui também. Quais as atitudes que nós podemos tomar? Buscar as pessoas que estão paralisadas pela fé e trazê-las a Jesus. E fazer um esforço, porque é com esforço que nós fazemos. Porque a verdade principal é que Jesus perdoa pecados, nos tira da paralisia espiritual, nos põe para andar. E aí, enquanto nós andamos, nós encontramos outras pessoas que também estão paralisadas por diversas coisas. O que paralisa as pessoas? A depressão, a tristeza, as brigas. Como que nós buscamos essas pessoas que estão caídas e levantamos a sua vida, levando a Jesus? Então é isso que é um texto aplicado, é isso que é um texto interpretado. Não sei se foi o melhor texto, mas foi o texto que me deram na apostila, então eu tentei trabalhar eles dessa maneira. Mas todos os textos precisam ser vistos a partir dessa ótica. Ele é uma poesia, então vamos lê-lo como uma poesia. Ele é um louvor, vamos lê-lo como um louvor e tentar interpretar ele a partir do que o texto diz. Então é isso que o texto está dizendo. Se você pegar qualquer outro texto, você vai poder entender a partir de agora. Então não saia por aí interpretando. Entendeu? Antes disso, observe, circule, faça tudo aquela parte da observação, faça todas as perguntas possíveis na hora da interpretação, da observação. Na hora da interpretação, estude todo o contexto para tentar entender, linke o porquê. Então, bom, isso aqui é o contexto. Então, por isso ele escreveu. Então, por isso ele falou isso. Então, por isso existe isso. Então, por isso. E depois, na hora da aplicação, você pega tudo isso que você aprendeu e fala, bom, então quais são as verdades atemporais? Bom, essas são as verdades atemporais. Então, quais os exemplos que eu tenho que seguir desse texto, o que eu não devo seguir, quais as atitudes que eu devo tomar a partir de agora que Deus está falando comigo, e a partir disso você pode aplicar isso na vida da igreja. Vou encerrar com algumas dicas, então, de preparação do sermão. Pode ser? Agora você vai colocar, vai dividir vai escrever a tua mensagem, vai escrever o teu esboço. O teu esboço tem que ter tem que ter lá um tema, né? Tem que ter um tema, um título, como você preferir, um tema. Estou falando de maneira simplista, tá? O que eu faço ali, o tema, entendeu? O tema, uma introdução, o que você diria para introduzir esse texto? Uma coisa curta. Depois você tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, conclusão e um apelo a uma decisão das pessoas. Porque a palavra de Deus precisa ser respondida, entendeu? Geralmente o pessoal faz aquele apelo a quem quer aceitar Jesus. Você pode fazer um desafio. Eu desafio vocês. Quem aqui se sente desafiado? Ou desafio vocês a tomar essas atitudes? Quem aqui precisa disso, vem aqui para frente. Outras pessoas, quem quer entregar a vida para Jesus a partir de agora? Você também pode desafiar as pessoas. Ouse pedir uma decisão para as pessoas. Ouse pedir uma decisão. Todo mundo que for ali para frente é um decidido. Ele decidiu. É um decidido, não um convertido.
Entendeu? Conversão é outra coisa, é um processo maior. É um decidido. Ele decidiu. Se ele não é crente, nunca frequentou uma igreja, nunca caminhou com Jesus, não conhece nada da Bíblia, e ele decidiu entregar ali a vida dele para essa caminhada cristã, ele é um decidido. Não quer dizer que ele se converteu, que ele vai virar um líder de célula, um líder de igreja. Não. Ele é um decidido, só um decidido. Ele decidiu fazer alguma coisa a partir da palavra que ele ouviu da palavra de Deus. Então, tema. O tema você pode, seja simples. Então, tema. O tema você pode, seja simples. Entendeu? O tema é 3 atitudes, 3 marcas, 4 ações, 3 características. Não passe disso. Fala assim, irmãos, eu tenho 10 coisas para falar aqui. Não, 10 coisas não disse nada. Não. 4 atitudes que nós temos que tomar. 4 atitudes de um servo de Deus. 4 atitudes de uma pessoa cheia do Espírito Santo. 4 atitudes de um homem de fé e uma mulher de fé. Ajude as pessoas, seja didático. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre 3 atitudes dos homens de fé. Nós vamos falar aqui hoje sobre 4 erros que as pessoas cometem. Nós vamos falar aqui sobre 4 consequências do pecado. 3 consequências do pecado, pegando ainda o texto de Marcos. Por que nós não podemos pregar? 3 consequências do pecado. Insensibilidade, multidão. Crítica exagerada, os mestres da lei. Paralisia. Total. Paralítico. Ou você pode usar também frases que ajudem as pessoas a pensarem o que Deus está falando com elas. Deus não quer que você erre. Eu acho que é melhor do que o exemplo que eu dei dos 3 erros. Então, texto simples, entendeu? Aí você vai para uma introdução. Na introdução você fala assim, ó, Deus não quer que você fique errando por aí. Deus não quer que você viva em pecado. O pecado paralisa, o pecado te torna insensível, o pecado te torna crítico, o pecado te torna um religioso apenas, o pecado te afasta do poder de Jesus, o pecado te afasta de Jesus. Estou falando do texto de Marcos ainda, você percebeu? Em primeiro lugar, o pecado nos torna insensíveis. Insensíveis. É a multidão. Essa multidão está lá em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade assim, monta história para as pessoas, ajuda as pessoas a verem a história. Monta o primeiro cenário. O primeiro cenário é esse, não tinha paralítico lá na frente de Jesus, porque você tem uma multidão. Uma multidão insensível. Os caras tentaram passar, não conseguiram. Essa multidão é insensível. O primeiro pecado, quero falar aqui do pecado da insensibilidade. Como que as pessoas estão aqui do nosso lado, nós estamos tudo bonito, internadinho, tudo dentro da igreja, tudo bonito. Nós somos insensíveis, incapazes de ver aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Era o que estava acontecendo lá na época. As pessoas estavam dentro da casa de Jesus, estavam perto de Jesus, mas não conseguiam entender. Não conseguiram entender. Eles achavam que Jesus estava lá para dar as bênçãos para eles. E não era nada disso. Jesus queria era perdoar pecados, libertar as pessoas, curar as pessoas. Primeiro pecado. Quem são as pessoas que são insensíveis? Quem são as pessoas que Deus está cobrando de você e você não está vendo? Insensibilidade. Deus não quer que você permaneça no pecado. Segundo lugar, a religiosidade crítica e negativa. As pessoas estão dentro da casa de Jesus, mas estão questionando tudo. É errado questionar? Não é errado questionar.
O problema é você ser tão religioso que é incapaz de perceber o que Deus está fazendo. Incapaz de ver. Tem um coração duro. Em terceiro lugar, você pode utilizar o próprio paralítico, né? Em terceiro lugar, o pecado nos torna insensíveis. O pecado nos torna cegos, porque a gente não vê ali o que Jesus está fazendo. Em terceiro lugar, o pecado nos paralisa. Nos paralisa. Ok? Tema, introdução, tem que ser curta. Você pode contar o contexto histórico na introdução, por exemplo. O que está acontecendo, quem que é Jesus, a importância. E você conta as cenas. Cena 1, cena 2, ajuda as pessoas a montar a história, elas visualizarem como que era a cidade de Cafarnaum, quantas pessoas que moravam, como que era a casa de Jesus. A casa de Jesus era quadrada, era feita de barro, assim, em cima tinha um cenáculo, que era um quarto, era algo comum naquelas casas. O livro de Marcos é escrito por João Marcos. João Marcos foi o que cedeu a casa para Jesus na Páscoa. Tem várias informações que você pode falar na introdução, no contexto geral. Esse é o contexto, Roma, o pessoal sendo subjugado e tal. E aí aparece Jesus para mostrar para as pessoas que Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus, capaz de perdoar os pecados. Por isso Deus não quer que você erre. Deus não quer que você erre porque o pecado nos torna insensíveis, porque o pecado nos torna cego, porque o pecado nos paralisa. Está aqui os 3 pontos da mensagem. Está aqui o contexto histórico. Você apresentou Jesus dentro do que o texto está dizendo. Você não inventou a roda. Você, na verdade, você saiu de frente. Você pegou o texto aqui, mostrou o texto para as pessoas. Você saiu da frente do texto. Você ajudou as pessoas a enxergar no texto aquilo que o texto está dizendo. E aí você vai para a conclusão. Deus não quer que você viva em pecado. Por quê? Por causa do ponto 1, por causa do ponto 2, por causa do ponto 3. Portanto, aqui entra o desafio. Quero saber quem nessa noite quer fazer as pazes com Deus. Você que tem coragem de sair do teu lugar e vir aqui para dizer assim, ó Deus, eu preciso do teu perdão. Eu preciso perdoar alguém. Você precisa perdoar alguém aqui dentro nessa noite. Procura essa pessoa, peça perdão agora, aproveite essa oportunidade, faça as pazes com Deus, não saia daqui sem perdoar, sem tirar tudo isso do teu coração. Deus quer libertar você, porque o pecado está paralisando a tua vida. E isso, o texto está dizendo isso para nós. Você entendeu? Eu acredito que nesses pequenos exemplos que eu dei, que em nenhum momento, apesar do texto ter chegado para mim e eu estar apresentando eles para vocês, sem aprofundar mais ainda, que eu não falei nada que não faça sentido, que não esteja ali no texto. E toda conjectura que fiz, toda conjectura, e você pode conjecturar o texto do jeito que você achar melhor, fazendo isso muito melhor do que eu, inclusive, você pode fazer qualquer conjectura, desde que você não fira o princípio, a verdade fundamental do texto, que são essas que a gente já tratou. Tá bom? Gente, espero ter ajudado você a pensar um pouquinho como preparar a mensagem. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Que você se aprofunde nisso, gente. Interpretação bíblica, estude os pais da igreja, como que eles interpretavam, como que era a interpretação alegórica, como que era a interpretação no sentido literal. Estudem isso, vai ser algo fantástico para a vida de vocês. Olha, numa outra oportunidade nós vamos estudar aí textos, talvez, que sejam cartas, que sejam narrativas, que sejam poemas. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Grande abraço, até a próxima aula.